Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério quem fala. Espero que todos estejam bem aí. Nesse momento, né, difícil de isolamento aí, devido ao Covid, né? Mas tenho certeza aí que logo tornaremos a nossa vida normal. Aí tudo isso vai passar aí com muita fé em Deus. Nós vamos vencer mais essa etapa aí. A universidade teve essa iniciativa, né? Achei muito interessante, né? Esse USP at Home. A ideia é a gente poder tá trazendo um pouco da nossa vivência profissional ou particular mesmo, né? Para vocês aí, né, estarem tendo alguns conteúdos diferentes, para poderem estar conhecendo algumas coisas diferentes aí do dia a dia aí. Eu acabei achando um tema interessante para mim, na minha opinião, o teste de hipótese, né, é uma ferramenta muito forte, na minha opinião. Ela me ajudou muito na minha vida profissional. Eu tive, já utilizei ela várias vezes, né, para tomar algumas decisões de testes, né, algumas situações na indústria que eu passei. E eu estou trazendo um pouquinho para vocês aí estarem conhecendo essa ferramenta, que eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês também nessa vida profissional de vocês. Na verdade, a estatística, né, ela é uma ferramenta muito forte, né? A gente, como engenheiros, é muito importante a gente poder conhecer não só o teste de hipótese, mas a gente tem outras ferramentas aí que auxiliam a gente aí a tomar decisões aí de maneira estruturada, né, gente? De uma maneira mais palpável, né? Que a gente consiga ter parâmetros para a gente poder tá tomando essa decisão. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, né? Na nossa vida profissional, né? Com certeza a gente vai estar tendo situações que nós vamos ter que tomar decisões, né? Muitas vezes, pessoal, ela vai ser de forma qualitativa, né? Ou seja, você não vai ter informação mesmo ou parâmetro para poder estar utilizando dados ou alguma coisa desse tipo, né? Ela não está muito bem estruturada a sua tomada de decisão, mas como que a gente vai tomar essa decisão, né? A gente vai acabar tomando essa decisão, né? Pela experiência profissional da pessoa, né? Do profissional, pelo feeling da pessoa, né? E a equipe, né? A equipe com certeza ela vai ajudar a gente muito, né? Na nossa vida profissional aí a equipe ela é parte fundamental aí para o nosso crescimento, a gente aprende muito com eles, né? E com certeza eles têm muita experiência para estar trazendo para a gente e contribuindo aí para a gente estar podendo tomar as decisões aí do nosso dia a dia aí. Mas aí, pessoal, quando a gente tem parâmetros e dados, né, como é que a gente vai tomar essa decisão, né? Como que é então, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Primeira coisa, gente, tem que dar uma verificada nos dados, né? Os dados são confiáveis? Primeiro ponto, né? Se são, tudo bem, né? Podemos utilizá-los, né? Mas se não são, a gente vai ter que tirar outros dados, né? Medir outras vezes, né? Ou começar do zero a medição, né? Como é que não... Vai depender da situação ali, né? Nós vamos ter que criar novos dados, né? Então, se a gente não tem dados confiáveis, a gente vai ter que estar criando esses dados, né? Outro ponto, né? Quantidade de dados, né, pessoal? A quantidade de dados também, ela ajuda a gente a tomar as decisões aí, né? De repente eu tenho poucos dados, né? Então, ela é confiável, né? A quantidade de dados, ela acaba deixando a gente numa situação confiável para estar aceitando ou não a hipótese, né? Como que funciona isso, né? E a distribuição dos dados, né? Qual que é a distribuição que nós estamos trabalhando, né? T, Z, né? Então aí vai depender aí de alguns parâmetros aí para a gente poder estar utilizando aí, né? Bom, pessoal, o teste de hipótese, gente, ele é uma metodologia estatística que auxilia, né, a gente tomar decisões, né? Em cima de uma amostra, né? A gente vai ter uma amostra e a gente vai poder estar verificando se essa amostra ela pertence a uma população, né? Ou seja, se ela pertence ou não àquela população que a gente está avaliando ali, né? Então ele permite, né, pessoal, que a gente, com os dados amostrais, né, a gente consiga formular, né,
a hipótese estatística aí, né? E com os dados amostrais apoiar ou não essa hipótese, né? Então, para a gente poder tomar alguma decisão, né, a gente vai ter que formular, né, as suposições aí, né, os testes de hipótese, né, com as populações de interesse aí, né. E muitas vezes, né, a gente vai ter que levar em considerações alguns parâmetros como média, né, desvio padrão e o p-value, né, que a gente vai estar comentando um pouquinho mais aí, né, sobre ele aí, né, das amostras aí, né. E nessas suposições, né, elas podem ser verdadeiras ou não, né, que são denominadas, né, hipóteses estatísticas, né. Então aqui tem alguns exemplos aqui, né, gente, de algumas possíveis perguntas que a gente pode estar fazendo, né. Por exemplo, né, eu preciso saber se o fornecedor A, né, obteve um rendimento de matéria-prima maior que o fornecedor B. Isso é uma situação, né, de um problema que acontece na indústria aí que a gente acaba às vezes esbarrando aí na nossa vida, né. Eu preciso testar um lubrificante, né, nas máquinas, né? Como que eu vou saber se ele é melhor que o atual, né? Como é que eu vou estar podendo fazer esse teste? Eu preciso de dados, né? Eu consigo medir os dados, né? Para tá verificando isso, né? Então, aquela história, né? Os dados são confiáveis, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Primeiramente, pessoal, vou estar falando com vocês aqui alguns conceitos, né? Básicos, né? Para a gente poder estar conversando aqui um pouco mais tranquilamente. A distribuição amostral de uma estatística, né? Então, seriam os dados, né? Os resultados mesmo, né? Que a gente tem ali da nossa amostra ali, né? Da nossa... se eles pertencem ou não àquela população, né? São os valores ali observados durante o teste, né? Que a gente vai estar verificando, né? Desvio padrão, né? Ele indica, né, pessoal, dispersão da distribuição, né? Quanto maior a amostra, menor o erro, né? O padrão da amostra, né? Ou seja, né, ele vai tender à média, né? Ou seja, você vai... Quanto mais eu vou aumentando a minha amostra, né, mais para a média eu vou levando o meu desvio padrão, né? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, né? Que o desvio, como a gente comentou, né, o desvio padrão ele indica, né, dispersão, né? Ou seja, né, eu tenho aqui a minha linha azul aqui, ó, 0,447, né? Vocês podem ver aqui, ó, que os meus dados, né, eles estão bem concentrados aqui, ó. Estão bem fechados aqui na minha... Então a boca do meu sino aqui ela é fechada, né? Então os dados estão bem concentrados aqui perto do meu valor médio aqui, né? A minha linha vermelha, né, eu já tenho desvio padrão igual a 1, né? Ou seja, né, olha aqui, já a boca do sino já abriu, né? Ou seja, os dados já estão mais dispersos, né? Já estão mais dispersos aqui na minha distribuição. E a linha verde, né, aí quando eu tenho desvio padrão de 2.236, né, aí realmente a boca abre mais ainda, né, e realmente você vê a dispersão maior ainda dos dados, né. Isso aí é mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, de como que o desvio padrão ele acaba influenciando aí na nossa estatística, né, o que ele quer dizer, né. Intervalo de confiança, né, pessoal? É o nível de confiança que eu tenho, né? Ou seja, né, por exemplo, aqui eu tenho uma distribuição, né, bicaudal aqui, né, onde eu tenho 95% de nível de confiança, né? Aqui eu tenho 2,5 para cá e 2,5 para cá, que são 5% de nível de significância. Ou seja, né, qual é o meu nível de confiança, né, para mim estar podendo aceitar a hipótese ou não, né? A gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso aí, né? Valores críticos, né? São os valores tabelados, né? São os valores que a gente encontra nas tabelas aí, facilmente encontrados na internet aí, das tabelas de distribuição Z, T e F aí, né? A gente tem várias daí distribuições que a gente pode estar trabalhando, né? Aqui a gente vai estar trabalhando com a distribuição T, pessoal. Hipótese estatística, né? É aquilo que a gente quer validar, né? A gente quer saber, né? Através dos dados estatísticos. Nós temos a hipótese nula, né? Que é a hipótese inicial, né? Ou aquela que a gente quer testar. E a alternativa, né? Que é a contrária à hipótese nula. A gente vai estar dando um exemplo aqui, né? Para a gente
tá melhorando um pouquinho essa explicação aí, né? Então aqui, imagina essa situação, né? Você é um engenheiro, né, que está trabalhando numa empresa e foram feitos testes, né, com duas ferramentas, onde foi feito os testes com essas duas ferramentas e uma máquina de usinagem. E o supervisor quer saber, né, se ela teve o mesmo desempenho aí, em termos de se as duas ferramentas, né, obteve o mesmo desempenho, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? A hipótese nula, né? Qual que será, né? Se a ferramenta A, né, ela é igual à ferramenta B, é o que o supervisor está perguntando, ele quer saber se elas tiveram, né, o mesmo desempenho ou não, né? E a hipótese alternativa, né, se a ferramenta A é diferente da ferramenta B. Eu poderia colocar se ela é maior, se ela é menor, né? Mas eu acabei colocando se ela é diferente. Nível de significância, né, pessoal? É a máxima probabilidade de rejeitar H0, ó, a hipótese nula, né, sendo verdadeira, né? Ou seja, né, quanto maior o meu nível de significância, mais fácil eu aceitar, né? Menor o meu nível de significância, mais fácil de eu rejeitar, né? Eles podem, né? Eles são conhecidos, né, como fator alfa, né? O alfa, e também são utilizados aí valores de 1 e 5%. A gente encontra também 10% aí em alguns casos aí, tá, pessoal? Nós temos os erros, né? Que é quando a gente acaba errando na hipótese, né? Ou seja, erro tipo 1, né? Quando a hipótese nula, né? Ela é rejeitada, porém ela é verdadeira, né? Então, erro tipo 1, né? E nós temos o erro tipo 2, né? Que é quando aceitamos uma hipótese nula, né? Porém ela é falsa. Então, nós temos os dois erros aí que a gente pode estar ocorrendo aí na nossa decisão, né? Os graus de liberdade, né, pessoal? O que é isso, né? Ele se refere à liberdade de variação, né, de um conjunto de score, né, ou valores, né? Por exemplo, né, se eu tenho uma amostra, né, com 6 valores ou 6 elementos, né, 5 podem variar e um fica fixo, né? Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente tem uma formulinha aqui, ó, graus de liberdade, né, igual a n, né, que é o número de elementos, né, ou de valores, né, menos 1. Menos 1 aqui, né? Bem tranquilo essa fórmula também, né, pessoal? Como eu falei para vocês, né, a gente vai estar comentando sobre a distribuição T-Student, né, que na verdade ele é um teste, né, de hipótese, né, que usa conceitos, né, estatísticos para rejeitar ou não, né, uma hipótese nula, né. Algumas observações, né, o tamanho da amostra é 30 ou menor, né, ou seja, né, poucos dados, né. O desvio padrão da população, né, também não é conhecido, né, gente. Então são algumas observações que a gente pode estar fazendo da distribuição T aí. Então, como eu falei para vocês, nada melhor do que um exemplo, né, para a gente poder estar exemplificando alguns conceitos aqui. Eu acho que fica bom para melhorar para vocês o entendimento, né? Então, é aquele problema lá do engenheiro que eu acabei comentando já no começo, né? Então, aqui a gente tem, né, é uma empresa, você é um engenheiro de uma empresa, né? E foram feitos testes com duas ferramentas, né? Uma máquina de usinagem, e o supervisor quer saber, né, se as ferramentas obtiveram o mesmo desempenho, né, em termos de tempos, né. Então foram investigados os tempos de usinagem, né, de 12 peças, né, com um nível de significância de 0,05, né. Então a gente vai estar comentando isso aí, vocês vão estar entendendo melhor tudo isso daqui para frente. Então a gente tem os dados, né, amostras, né, amostra 1, 2, 3, 4 até a 12, né, da ferramenta A, em segundos, e os dados da ferramenta B, também em segundos, né. Então a gente tem aqui, são os dados obtidos no teste, né. Primeiro passo, pessoal, vamos elaborar o teste de hipótese, né. Ou seja, né,
minha hipótese nula, né? A ferramenta A é igual à ferramenta B. Ou seja, né, minha hipótese nula, a média de A, né, é igual à minha média de B. Ou a hipótese alternativa, né, a ferramenta A é diferente da ferramenta B. Ou, né, a hipótese alternativa, a média de A é diferente da média de B. Vamos estar verificando isso. É isso que a gente quer saber. Primeira coisa, né, nós vamos calcular a variância da amostra. Aqui a gente tem uma fórmula. Ela parece complicada, pessoal, mas não é. É bem tranquila para a gente estar fazendo. Vou estar fazendo ela passo a passo com vocês, tá? Aliás, né, eu queria comentar que a gente consegue fazer esses testes em alguns softwares, né, Minitab, por exemplo, né? Os softwares eles já dão para a gente os valores e tudo mais. Mas eu queria trazer para vocês aí utilizando tabelas e tudo mais, de uma maneira passo a passo, para a gente poder estar entendendo, né, o que tem por trás do software, né? O que tem ali por trás dele, ali dos bastidores dele, qual é a lógica do software ali para a gente poder no futuro estar usando o software, né? E com uma maior propriedade de entendimento, né? E com certeza isso ajuda bastante a gente aí na hora de utilizar um software e não tá fazendo dessa maneira aqui, né? Se a gente entende dessa maneira, a gente vai entender o que o software tá fazendo também. Então, pessoal, como voltando aqui, né? Aqui a gente tem a nossa fórmula, né, para calcular a variância. Como eu falei, bem tranquilo. Primeira coisa que nós vamos fazer, gente, o que é? Nós vamos calcular a média. A média das amostras A, né? Que é o meu x barra A aqui, né? Então, como esse aqui, nós temos os valores, né? E a média minha calculada já está aqui já. Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu valor aqui, ó. Primeiro teste, né? Valor de tempo aqui do teste 1, né? 159. 159 menos a minha média, 160,25, que é essa média aqui. Elevado ao quadrado, eu vou ter o valor aqui. E aí, sucessivamente, né, para os outros valores, né? E eu vou tendo os valores aqui também. O que eu vou fazer depois? Eu vou somar tudo isso aqui, né? Então, calculei minha média, certo? Aí eu fiz, né, a minha somatória aqui, que deu 16 pontos. Desculpa, calculei minha média, né? Depois eu fiz aqui esse cálculo aqui, né, do meu x, né, xn aqui, o x1 aqui, né, menos a minha média, né, amostral, né, elevado ao quadrado, né, e somei tudo isso aqui, né, que deu 16,25. Beleza, gente? Continuando aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora tá tranquilo, né, eu já calculei essa parte aqui da equação, deu 16,25. O meu n é 12, que é a quantidade de amostras que eu tenho, né, então fica tranquilo eu estar calculando, ou seja, fica igual 1 sobre 12 menos 1, né, vezes 16,25. Esse valor dá 1,4772. Bem tranquilo para a gente estar achando aí a variância da amostra da ferramenta A. Mesma coisa nós vamos estar fazendo na ferramenta B, né? Ou seja, primeiro passo, né? Vou estar calculando a minha média aqui, né? 160,5 aqui. Todos os meus valores aqui, a minha média deu 160,5 segundos. Aqui, o que eu vou estar fazendo aqui? Novamente, vou estar pegando meu primeiro valor, né, da minha amostra 1, né, vou estar colocando aqui, né, 158, menos a minha média, 160,5 elevado ao quadrado, que dá 6,25. E aí, eu vou estar fazendo para os outros valores também. E aí, por fim, eu vou somar tudo. Opa, desculpa. Então, pessoal, como eu falei, né, nós tivemos a nossa média aqui, ó, calculei a nossa média, né, resolvi esse cálculo aqui, né, e o valor total, né, somei tudo, né, e o valor total deu 55. Continuando aqui, né, a variância da ferramenta B, o que eu vou fazer agora? Tranquilo, né, gente, a mesma coisa da ferramenta A. Eu tenho meu n igual a 12, né, o
que eu já conheço, e aqui eu já calculei isso aqui que deu 55, então fica 1 sobre 12 menos 1 vezes 55, que vai dar 55 sobre 11, né, que vai dar 5. Bem tranquilo para a gente estar resolvendo essa parte também. Próximo passo, gente. Vou calcular o valor observado, né? Valor observado aqui. Como que eu vou calcular isso aqui? Primeira coisa, eu vou estar calculando, né? Meu x A menos o meu xb, né? Ou seja, minha média A, né, menos minha média B aqui, né? Bem tranquilo, gente, porque eu tenho todos os valores aqui, é só substituir na tabela. Então, meu tamanho da amostra da ferramenta A é igual a 12. Tamanho da amostra da ferramenta B é igual a 12. Variância da amostra da ferramenta A, que a gente acabou de calcular, 1.4772. E a variância da amostra da ferramenta B é igual a 5, que a gente também calculou agora. Então, é bem tranquilo aqui, é só substituir valores agora, ó. Como eu falei para vocês, a gente vai estar substituindo valores aqui, né? E vai estar calculando, né? Eu vou achar o meu valor aqui, não esquecer, né, de tirar a raiz aqui, né? Que vai dar 0,7673. Esse é o valor do meu SXA menos o meu SXB, né? Agora, gente, eu vou calcular vou chegar no meu valor observado de T, né? Que é essa fórmula aqui. Bem tranquila da gente estar fazendo, porque eu tenho a minha média dos resultados da amostra A, que é 160,25, minha média da amostra B, que é 160,5, né? E eu acabei de calcular, né? 0,7673. Substituindo os valores aqui, pessoal, olha aqui. Eu vou pegar, vai dar 0,25, menos 0,25 dividido por 0,7673, que vai dar menos 0,3258. Então, esse é o meu T observado, pessoal. Esse é o primeiro parâmetro de análise. E agora? Eu vou determinar, né, o valor crítico, né, através da minha tabela T, Student, né? Ou seja, né, primeira coisa, né, eu vou querer saber o grau de liberdade, né? Porque o meu Vzinho aqui, ó, meu Vzinho aqui, é meu grau de liberdade. Portanto, né, gente, então eu vou ter, ó, número de amostras de A menos 1, mais o número de amostras de B menos 1. Que é 12 menos 1, mais 12 menos 1, que vai dar 22, né? Ou seja, né, então eu venho aqui na tabela, ó, desço aqui, ó, 22. Lembra que a gente falou, né? Que ele se refere, que o grau de liberdade ele se refere, né, a um valor estar fixo e outros variarem, né? Então era n menos 1, né? Lembra que eu falei isso para vocês lá no começo lá? É isso que a gente está calculando aqui. Então, o grau de liberdade aqui é 22. Tranquilo? E agora? Agora eu vou ver o meu alfa, né? Lembra lá? O meu alfa que a gente acabou comentando, né? Então, ele está aqui, ó, meu nível de significância, né? Como o meu problema é bicaudal, ou seja, né, eu tenho caudas, eu tenho tanto para o lado inferior quanto para o lado superior, né, que eu quero saber se eles são iguais, né, e não se são maior ou menor. Então, como que a gente vai estar trabalhando com isso? Eu tenho que dividir, né, meu alfa, né, por 2, né, ou 0,05 dividido por 2, que dá 0,025. Aí eu venho aqui, ó, então eu já tenho aqui 22, né, o meu 0,025 aqui, ó, eu vou achar, né, 2,074. Achei meu valor crítico. Então, portanto, meu T crítico, né, é 2,074. Bem tranquilo, gente. E agora? O que eu faço com tudo isso, né? Agora eu vou colocar na minha distribuição aqui para me entender, né? Então, minha região de aceite, né? Ou seja, né, pessoal? Tudo que cair aqui, ó, entre menos 2,074, né, até 0,2074,
eu vou estar aceitando. Ou seja, 95%, né, de eu estar aceitando vai estar nesse ponto aqui, né? Lembra que eu falei para vocês da distribuição bicaudal, né? Então, eu tenho, ó, alfa dividido por 2, então é 0,025 para cá e 0,025 para lá. Então, por isso que eu divido por 2, né? Que é 5 dividido por 2, né? Que é 0,025 para um lado e 0,025 para o outro. Porque eu quero saber se eles são iguais ou diferentes, né? Então, eu estou fazendo essa análise aqui. Ou seja, como o meu valor tabelado, né, é menos 0,2074, que é o meu parâmetro, se ele cair entre esses dois valores aqui, eu aceito o meu T observado, o meu T calculado, né? Eu aceito a minha hipótese, né? Se ele cair para fora, né, ou para cá, né, eu acabo rejeitando a minha hipótese, eles vão ser diferentes, né? Tudo bem, gente? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Então aqui, ó, ele acabou caindo, né? Meu T observado, né? Ele caiu entre os pontos, né? Do meu T crítico, né? Caiu no meio, na minha região de aceite. Ou seja, né? Então eu aceito, né, o H0, né? Ou seja, é possível afirmar que ambas as ferramentas obtiveram o mesmo desempenho. Então eu acabo aceitando isso. Não houve diferença, né? Ou seja, né, as mudanças das ferramentas, né, o que foi mudado, a gente não sabe, o enunciado não fala, ele não foi suficiente para falar que uma ferramenta teve um melhor desempenho que a outra, né? Não foi suficiente para que isso acontecesse, para a gente poder estatisticamente falar que ela é diferente, né? Tudo bem, gente? Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? O exemplo 2, né? Aqui nós temos a temperatura de dois fornos, né, para tratamento, né? Ela foi investigada, né? E a gente deseja saber, né, se a temperatura do forno 2 é maior que a temperatura do forno 1, né? Então, um alfa de 0,05, né? Vamos lá, né? Então aqui a gente tem as nossas temperaturas, né? Os dados estão aqui, né? Então nós temos 15 dados, amostras, tá vendo? Aqui nós já temos 15 amostras, né? Ou seja, né, 15 valores aqui que foram medidos lá, temperaturas no forno 1 e forno 2, né? Então, como é que eu vou? Primeiro passo, né? Vou estar elaborando, né, meu teste de hipótese aqui, né? Então, alternativa nula, né? A temperatura do forno 2, né, é maior que a do forno 1? Ou meu Mi2, né, é maior que o meu Mi1? Minha média, né? E a hipótese alternativa, né? A temperatura do forno 2 é menor que a temperatura do forno 1? Posso estar colocando que são iguais, né? Talvez, né? Ou seja, né? Meu Mi2, né? Ele é menor que o meu Mi1, né? Vamos estar verificando isso, né? Então, gente, como que nós vamos fazer isso aqui, né? Novamente, nós vamos calcular a variância, né? Como a gente fez no outro exercício, a gente vai estar calculando, né? Percebem, né, que, só um detalhe aqui, a gente não quer saber se elas são iguais, elas são diferentes, né? Então, isso aí vai impactar em alguns, na análise final, lá a gente vai estar comentando sobre isso. Mas voltando aqui, pessoal, novamente, né? Vamos calcular a variância, né, da nossa amostra, né? Bem tranquilo também, gente. Olha aqui, ó. Eu vou ter meus dados aqui, né? Primeira coisa, né? Os dados, vou achar minha média, né? Deu 196,4. Aí eu vou pegar aqui, ó, novamente, né? Primeiro valor aqui, né, da minha amostra 1, né? Do meu forno 1, né, de temperatura, né? 206 menos minha média, né? Aí elevado ao quadrado, eu tenho o valor aqui, né? 92,16. E assim sucessivamente eu faço para todas as outras, né? Aí o que eu vou fazer? Somar. Somando tudo, né? Vou ter 1.537,60. Ou seja, né? Eu já consigo, né, resolver essa primeira etapa aqui da minha equação, né? Então eu tenho a minha média 196,4
Aí o valor da somatória de tudo, 1537,60. Vamos continuando aqui, né, a variância da amostra 1, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui já calculado, né? 1537,60, que é a primeira etapa aqui, né? Que é essa etapa aqui. E essa etapa aqui é tranquilo, né? Eu tenho um n meu igual a 15, né? Então, fica aqui, ó, 1 dividido por 15 menos 1, né? Vezes 1537,60. Então, eu tenho a minha variância da amostra 1, né? O meu forno 1, né? 109,8285. Tudo bem, gente? A amostra do meu forno 2, né? E agora? Mesma coisa, gente. Vou calcular a minha média. Calculei a minha média, né? Achei minha média. Novamente venho aqui, ó. Primeiro valor aqui, 177, né? Menos a minha média elevado ao quadrado, que eu vou ter o valor respectivo aqui. Aí eu vou estar somando tudo mais uma vez. E aí eu chego, né? Nessa primeira fase aqui, né? Que deu 1.247 zerados. Né? Muito interessante. A minha média deu 192,07, né? E aqui a somatória do meu x1 ou xn, né? Dividido pela minha média, né? Amostral aqui elevado ao quadrado, que deu 1.247. E aí, o que eu vou fazer, gente? Aí fica tranquilo, né? Eu já resolvi essa primeira etapa aqui, né? Da minha equação, né? Aí eu vou pegar, né? Vou resolver a segunda etapa. Eu tenho n igual a 15, né? Então, o que eu vou fazer aqui é 1, né? Sobre 15 menos 1, né? Vezes 1.247,00. Então, eu vou ter o valor da minha variância do forno 2 aqui, ó, 89,0714. Beleza? Tranquilo, né, gente? Bem fácil isso aí, né? Aí eu vou calcular, né? O meu valor T observado, né? Primeiro passo, né? Tá calculando essa fórmula aqui, né? Que é o x menos x1 menos x2 ao quadrado, né? Novamente é bem tranquilo isso aqui, porque eu tenho meu tamanho da amostra do forno 1, que é igual a 15, né? Tamanho da amostra do forno 2, 15 também. A variância do forno 1, 109,82, né? 85. A variância do forno 2, né? 890714, né? Ou seja, gente, é só substituir os valores, né? Tranquilamente a gente vai substituindo os valores aqui. Nós chegamos nessa equação aqui. E aí eu vou chegar no meu cálculo aqui, que deu 3,7692 aqui. Tá? Tudo bem, gente? Espero que todos estejam acompanhando aí, consigam entender aí. Tentei fazer o mais passo a passo possível aí, tá? Aí eu vou estar calculando aí agora, definitivamente, meu T observado, né? Então eu vou ter a média, né, dos resultados do forno 1, média dos resultados do forno 2, né? E é o meu x, a variância de x1 menos x2 aqui, né, que eu acabei de calcular aqui, né? Aqui, gente, é só estar substituindo valores, né? 196,4 menos 192,07 dividido por 3,7692. E aqui nós temos um T observado de 1,1487. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, continuando, nós já achamos o T observado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que achar o nosso valor crítico, né? O nosso valor de tabela, né, pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Novamente, né, eu vou calcular o grau de liberdade, né? Lembra lá? Que a formulinha é bem tranquila, né? Que é n menos 1, n da amostra 1, né? Ou da forno 1 menos 1, né? E a quantidade da amostra 2, né? Forno 2, né? Menos 1, né? Que é 15 menos 1, mais 15 menos 1 aqui, que vai dar um total de 28. Então, ou seja, meu grau de liberdade aqui está na linha de 28 aqui, né? Beleza? E agora, lembra que eu falei para vocês? Quando é bicaudal, pessoal, eu divido por 2. Quando é monocaudal, ou seja, eu quero saber valores, né? Maior, menor, né? É tudo monocaudal, tá? Então, eu preciso estar sempre
avaliando dessa maneira aí, monocaudal, tá? Então, pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu não divido por 2, então o meu alfa ficou 0,05 mesmo, né? Aqui, ó, eu vou estar fazendo a intersecção dos dois pontos, né? Então, portanto, né, meu T crítico ficou 1,701, né? E aí, o que nós vamos fazer agora, né? Agora nós vamos verificar, né? Na nossa distribuição, né? Ou seja, né, ó, então, se ele cair aqui, gente, o que vai acontecer, né? Ele vai ser rejeitado, né? Porque ele não foi suficientemente diferente, né? Para que ele seja as amostras, né? Os dados, né? Não foram suficientemente, não tiveram, né? Uma distribuição que conseguissem fazer com que ele fosse diferente da região de aceite, né? Ou seja, ele teria que estar, né? O meu fator tabelado aqui, o meu fator crítico, que é 1,701, né? Para eu aceitar ele, ou seja, né, para ele ser diferente, ele teria que estar acima desse ponto aqui, ou seja, fora nessa região aqui, ou seja, maior que 1,701, né? No caso, o valor calculado, né, ou observado, foi 1,1487, né? Então, né, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou rejeitar, né, minha hipótese nula, né? Ou seja, né, a temperatura do forno 2, né, não é maior que a do forno 1, né? Ok, gente? Agora, para finalizar, gente, esse mesmo exemplo, pessoal, vamos considerar um alfa de 0,15, né? Como que vai ficar essa história? Como é que vai ficar isso aqui, gente? Olha lá, alfa de 0,15, né? Eu venho aqui, ó, 1,056, né? É o meu fator crítico, né? O meu T crítico, né? 1,056. Minha amostra aqui meu grau de liberdade é 28, né? E o meu alfa, 0,15. Tudo bem, né, gente? Então, como é que fica aqui? Olha aqui, ó. Olha a diferença, pessoal. Então, aqui, ó. Aqui, ó, eu já mudei, né? Minha confiança caiu para 0,85, né? Ou seja, né, gente? Eu estou aumentando o meu alfa. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, quando eu aumento o meu alfa, eu facilito o meu aceite do meu H0, né? O que aconteceu aqui, ó? O meu fator crítico, né? O meu T tabelado lá, ele acabou caindo para cá, ó, com 1,056. E o meu fator observado, ó, meu T observado, 1,1487. Ou seja, né, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou aceitar, né, H0, né? Então é possível afirmar que o meu forno, que a temperatura do forno 2 é maior que a do forno 1. Porém, pessoal, tomar cuidado com isso, né? Eu estou aumentando o meu alfa, ou seja, né, meu grau de confiança está diminuindo aqui, ó. Meu grau de confiança ele cai, certo? Então, conforme eu aumento o meu alfa, eu facilito o meu aceite da minha hipótese nula, porém meu grau de confiança cai também, né? Ou seja, eu posso estar aceitando, né? Eu posso estar aceitando, né, uma hipótese nula, que na verdade ela é falsa, né? Então, pessoal, é isso que eu queria estar passando para vocês, tá? Queria agradecer a todos aí, né? Todos que assistiram o vídeo. E muito obrigado. Se Deus quiser aí, espero aí nas próximas semanas estar com vocês aí, para a gente poder estar continuando aí, né, as nossas aulas, a nossa vida, e com muita fé em Deus nós vamos conseguir passar aí por esse momento. E eu espero que tenham gostado aí do teste de hipótese. Como eu falei, é uma ferramenta muito interessante. E fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês aí.